O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 16 e versículo 24. Agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês, ao pastor Isaac, nosso amigo já de uma longa data, né? Trocamos cooperação sempre com ele. Deus abençoe, pastor Isaac, esta linda igreja, os irmãos aqui presentes, os irmãos que vieram comigo, os irmãos de Irati, está revendo vocês aqui, né? Que bom. Jonas, Gabriel, estiveram lá conosco. Deus abençoe vocês. Os demais irmãos, obreiros, Deus abençoe a todos. Meus irmãos, eu quero ler com vocês no versículo 24 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus. Então disse Jesus aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a cruz e siga-me. Amém? Podem sentar-se. Eu estava em casa pedindo a Deus que nos desse uma palavra para meditar com os irmãos, e me veio ao coração esse texto que é muito conhecido de todos nós. Esse texto a gente escuta muitas pregações sobre ele, mas me veio ao coração novamente esse texto para ler com os irmãos, para falar aquilo que Deus colocou no nosso coração, e creio que Deus falará com cada um de nós através da sua palavra. Meus irmãos, o texto ele é claro em si, né? Quando Jesus disse aos seus discípulos: se alguém de vocês quiser me seguir, não é obrigado, mas se quiser vir após mim, vocês devem fazer uma coisa: negar-se a si mesmo. E no tempo em que nós estamos vivendo, se tem uma coisa difícil de se fazer, é negar-se a si mesmo. Num tempo em que tudo conspira a nosso favor, ninguém gosta de ouvir não, né? Da geração de agora, ela não está acostumada com não. Tudo conspira a nosso favor. Você tem os gurus da vida que tem sempre uma fórmula mágica para você conquistar o que você quer, não para você viver o que você não quer. Você tem fórmulas mágicas por aí para tudo, para que tudo dê certo para você. Nada pode dar errado. De sorte que a gente em si já tem dificuldade de lidar com as coisas negativas ou com aquilo que não vem para a nossa mão. A gente tem dificuldade com isso. E num período em que a fé foi customizada, período em que a teologia passou por uma grande mudança, mesmo sem querer sofreu um pouco da teologia da prosperidade, da teologia da libertação. Ela foi meio que se mesclando, de sorte que as igrejas também, não vou dizer o nosso ministério, mas a gente corre um risco de também começar a ensinar algo aos irmãos que você não deve negar nada a si mesmo. O que você quiser, o que você desejar, você deve pedir, e tem que acontecer na tua vida. Se não for verdade isso, não há necessidade de campanhas que nós mesmos fazemos. Então nós estamos vivendo esse período da customização da fé. Uma fé que me traz para dentro da igreja, e aqui eu faço uma oração do consumidor. Senhor, me dá isso, me dá aquilo, faz isso. E a gente começa a pensar sobre isso e ver quem é que serve quem será. Pois se eu sirvo a Deus,
como é que eu sirvo a Deus, e nas minhas orações eu digo para Deus: Deus, o Senhor vai lá e faz isso, agora o Senhor vem aqui e faz isso, agora eu quero que o Senhor faça aquilo outro. E a gente fica pensando quem serve quem. E você volta para um texto como esse que diz: não, gente, andar com Jesus, viver com Jesus, é uma negação de si mesmo. É um ato de estar disposto a perder a vida por amor a Jesus. É um ato de estar disposto a negar as liberdades que possa se ter para não largar deste Jesus, desta fé. Nós estamos vivendo um período em que se prega muito sobre a fé, e se prega muito Hebreus capítulo 11, mas não se prega o texto na íntegra, onde nos últimos versículos vai dizer que pela fé muitos receberam os seus mortos em casa, que pela fé muitos tiveram a oportunidade de salvar a sua vida, de se livrar da condenação de Roma, de perder a vida, mas pela fé eles abriram mão de ser salvo, entre aspas, e salvar a sua vida, entendendo que haveria a eles uma melhor ressurreição, pela fé. Que quando você aprende que mesmo tendo fé, pastor, e andando por fé, você não vence todas, você perde alguma coisa, você perde coisas, mas você não se perde em meio às coisas. Uma igreja que às vezes pode até perder alguma coisa, mas pela fé não se perde em meio às coisas. Então eu disse que está difícil viver esse texto, porque num período onde tudo conspira a meu favor, num período em que tudo pode ser acessível a mim, eu dizer: não, mas eu prefiro não, eu prefiro não ter, eu prefiro não fazer, eu prefiro não aceitar, porque eu resolvi seguir a Jesus. Agora você observa que esse texto que nós lemos, ele está no contexto aonde Jesus começou uma conversa com os seus discípulos. E a conversa que Jesus começou com os seus discípulos foi essa. Ele disse aos seus discípulos: o que os homens por aí dizem a meu respeito? Aí eles começaram a responder: olha, eles dizem que tu é Jeremias, que é João Batista, né? Que é Elias, que é um outro profeta. Jesus está querendo saber o que é que as pessoas lá fora diziam a seu respeito. E os discípulos disseram, eles dizem assim. Aí Jesus apertou um pouquinho os sapatos, assim: tudo bem, mas agora eu quero saber quem eu sou para vocês. Eu já sei quem eu sou para essa gente que anda, que até vem para a reunião, mas nunca vieram aqui por conta de mim, que não me conheceram. Vieram aqui por causa do pão e do peixe, por causa do milagre. E ainda não conseguiram entender nem conhecer quem sou eu. Mas tudo bem, eles estão lá. A eles, porque eles não quiseram me conhecer, disse o evangelista no capítulo 13, que por conta dessa geração negar a Cristo, não querer a Cristo, Jesus disse assim: eu vou falar com eles por parábolas, que eu quero que quando eles ouvirem, eles não entendam. Mas disse assim: mas vocês, chamou eles para perto e trouxe os discípulos, e assim: a vocês eu vou dar a conhecer os mistérios de Deus. Então Jesus está dizendo: tudo bem, essa gente, eles me rejeitaram, e eu também comecei a falar por parábolas com eles. Se eles não entenderem, está tudo certo. O profeta Isaías já havia profetizado a este respeito. Mas agora vem cá, vocês, eu quero falar com vocês, porque a vocês eu comecei a revelar mistérios de Deus.
vocês, o que diz ser o Filho do Homem? O que vocês que andam comigo podem dizer a meu respeito? Aí todo mundo ficou calado, mas Pedro resolveu falar. E Pedro disse com clareza: mas o Cristo. Isso é lindo. Quando a gente lê no texto sempre que fala de Cristo, para nós é tranquilo. Mas o Cristo na escritura aqui, na boca de um homem daquele, ele está entendendo que o Cristo é o Cristo prometido, o Messias, o enviado, aquele que viria para resgatar o povo. Então a palavra Cristo aqui tem um peso muito forte. Aí Jesus dissesse bem, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas quem te revelou foi o Pai. Aleluia. Ó, lá fora dizem que tu és um profeta. Tu operas como um profeta. Os profetas operavam milagres também. Você pode ver isso na Bíblia. Mas vocês têm que ter um outro nível de conhecimento a meu respeito. E Pedro disse porque Cristo disse que Deus o revelou. Aí quando isso aconteceu, a Bíblia diz que Jesus chamou eles para mais perto. Perceba que ele começa falando lá fora, tentando saber qual era o entendimento de Cristo com os lá de fora. Aí ele trouxe para mais perto. E aí vocês, quando o nível de conhecimento aumentou, ele chamou ainda para mais perto. Que o Cristo que nós vivemos e hoje estamos aqui para relembrar a sua morte e anunciar até que ele venha, é um Cristo de relacionamento de perto. Não tem como conhecer a Cristo vindo só para reunião, como vinha aquela gente. Você quer conhecer a Cristo, começa a andar com Cristo, seguir a Cristo. Só pode conhecer a Cristo quem segue a Cristo. Ele é um Deus de perto. Ele é um Deus que quer caminhar com a gente. Ele é um Deus que quer chamar a gente para um particular e contar coisas. Aí ele chamou para perto e disse assim: olha, vocês já entenderam, de fato, Cristo, sou Cristo, mas não digo a ninguém por enquanto. E chamou eles para perto e começou a lhe dar detalhes da missão do Cristo. Começou a dizer o que o Cristo vem para fazer. Já que vocês sabem, agora vocês sabem quem sou eu, que de fato sou o Cristo, eu vou contar para vocês a missão do Cristo. E a missão do Cristo, que o próprio Cristo fala, está no versículo 21. Ele diz assim: é necessário que o Filho do Homem padeça na mão dos anciões, e vai dando uma relação de coisas e de acontecimentos que aconteceriam com o próprio Cristo. Sabe o que aconteceu? Depois que Cristo trouxe eles para perto e começou a dar detalhes da missão do Cristo, Pedro diz assim: vem cá, deixa essa gente um pouquinho que eu tenho um negócio para falar contigo. Aí Jesus sai com Pedro, e Pedro começou a falar com ele, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo. Está ali, ó, no verso 22, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Oh Senhor, peraí, o Senhor vai mesmo para esse negócio de morrer na cruz? Tenha piedade tenha dó da tua pele. Aí Jesus assim: afasta-te para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas de Deus, mas só as que são dos homens. Agora perceba isso, veja bem. Nós lemos um texto que Jesus começou a dizer aos discípulos: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo.
Por que Jesus está trabalhando esse conceito? Exatamente porque Satanás sabe das coisas dos homens e não das coisas de Deus. E Satanás vai dizer assim: não faz isso. Para que isso? Para a cruz? Negar o direito de viver? Não faz isso não. Negar o direito de deixar essa cruz para lá e viver quanto tempo você... Que é isso? Isso é loucura. Então aqui está a grande encruzilhada que cada cristão enfrenta no seu dia a dia. Porque de um lado o Espírito de Deus vai dizer assim: já tomou a cruz de hoje? E o diabo, que sabe das coisas do homem, diz assim: daí, o que você vai fazer? Você pode deixar essa cruz, você pode deixar para lá isso aí e viver a sua própria vontade. Você pode viver o seu plano, o seu projeto de vida. Para que se entregar a essa cruz de cada dia? Para que colocar no ombro essa cruz de cada dia? Para que rumar a morte? Porque, irmão, a figura da cruz aqui, a gente já ouviu muitas mensagens, né? E eu lembro que a gente ouvia mensagem que era assim, era a luta do crente, a cruz que ele carregava e tal. Mas não é. Nesse texto, pelo menos é o meu entendimento, a cruz era um instrumento de morte. Quem botava a cruz nas costas era alguém que havia sido sentenciado à morte. E quando ele passa na rua, quem vê o seu João com a cruz nas costas, olha lá, coitado, morreu. Porque botar a cruz nas costas não teria mais ódio. Dizer assim, não, mas ele chega lá, ele volta, ele faz um acordo com Roma e tal. Não, botou a cruz nas costas, está morto. E exatamente isso que o texto quer trazer para mim e para você. Quem quer andar com Jesus tem que ser visto na rua com alguém que já morreu para esse mundo. Todo dia as pessoas vão ter que me ver com uma cruz nas costas. Esse aí não vive mais o nosso estilo de vida. Se a tua vida aí fora ainda condiz com a vida das pessoas que não servem a Deus, você ainda não tomou a sua cruz, e você ainda não conhece a Jesus. Se te perguntar quem é Jesus, você vai dizer: ele é bom, ele cura, e ele cura, ele faz isso, ele faz. Mas você não pode dizer: ele é o meu Salvador e meu Senhor, porque você ainda não conseguiu se submeter à vontade dele. Então carregar a cruz era contar para todo mundo: morto, estou morto. A morte de cruz, não foi Cristo que inaugurou a morte de cruz. Havia uma rua em Roma, onde tinham muitas cruzes daqueles que se intitularam inimigo do governo, do imperador. Então eles morriam, morte de cruz. Uma morte que iniciou com algo chamado os empalados, onde se colocava uma estaca de pé e pegava os inimigos do imperador e com a espinha para baixo, vestia ele naquela estaca, e assim morria. Depois foi ampliando, chegou a cruz, e a cruz era um instrumento de dilacerar mesmo, que era para maltratar, olha, irmãos, a morte horrível, morte de cruz. Então quando alguém coloca a cruz nas costas, já se sabe, esse aí está morto. Aí Jesus está dizendo assim: gente, é o seguinte, se vocês quiserem, não é obrigado, mas se quiser me seguir, só tem um jeito. Assim como todos me verão um dia com a cruz nas costas, vocês vão ter que ser vistos com uma cruz nas costas também. A Bíblia diz que quem anda com Jesus, ou diz ser dele, tem que andar como ele andou, a forma que ele andou. Há um estilo de vida da cruz, que é as mensagens que nós menos pregamos, menos ouvimos, porque a mensagem da cruz, ela confronta o homem, ela te arranca tudo, ela te arranca o domínio, você faz, aconteça, e é comigo, não acaba, o camarada está dominado. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos estar crucificados com Cristo, que na cruz o camarada não é orgulhoso, que não dá para empinar o nariz, a cruz não deixa. Na cruz o camarada não faz mais o que quer, porque a mão está pregada. Não faz mais o que quer.
Na cruz o camarada não vai mais para onde quer, porque os pés estão pregados. Mas tem uma coisa linda na cruz. Na cruz Satanás não te atinge. É um lugar aonde ele não pode chegar. Aleluia! Só quem já está na cruz está entendendo. Se carregava a cruz para ser colocado nela. E o texto está nos dizendo isso hoje. Se você quiser me seguir, vai ser desse jeito. É nesse estilo. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Adore a Deus por um instante. Glória ao nome de Jesus. Agora observe que passa pelo ato da decisão. Se você quiser, ela passa pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos, pela nossa vontade. Sim, passa. Ela tanto passa que Paulo vai falar aos Filipenses no capítulo 1 e no versículo 5, ele diz assim: olha, gente, tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele se humilhou. Agora eu acho interessante esse texto, e aqui nós vamos mexer um pouquinho mais na nossa ferida da religiosidade. Que às vezes a gente é um bom religioso, mas não é um bom cristão. Texto, quando o apóstolo Paulo fala assim no versículo 5, que acha o mesmo sentimento, se não me falha a memória, a NVI depois se confere na sua casa, capítulo 2, versículo 5, os Filipenses. Se não falha a memória, a NVI colocou que haja a mesma atitude para corrigir isso aqui, porque às vezes eu posso sentir, mas não fazer. De vir aqui, mas não vi. Tem tanta gente assim, irmãos. Mas a atitude também tem gente que faz sem sentir. A palavra no grego aqui é frônesis, e frônesis fala de alguém que sabe o quanto vai ser duro, o quanto vai ser penoso. Você deixar o seu eu de lado, o seu ego, que lá no mundo você fazia, acontecia, você gritava e acabou, e agora você vem para um reino que isso lhe é negado, a menos que você não queira, mas lhe pede para um outro estilo de vida. Então frônesis fala de alguém que sabe o quanto vai ser duro, o quanto vai custar, mas mesmo assim quer fazer, deseja fazer, faz com consciência, faz com o coração, faz com integridade, faz com a alma. Frônesis é isso. Porque se eu digo assim, irmãos, é o mesmo sentimento, tem muita gente com bom sentimento na igreja. Ele sente muitas coisas boas, mas não faz. Ele sente que ele precisa negar-se a si mesmo, ele sempre precisa deixar o mundo. Ele sente que precisa deixar algumas práticas, mas fica só no campo do sentimento. Ele sente que ele precisa ajudar na igreja, ele sente uma porção de coisa, mas não faz. Ele sente que ele precisa orar mais, mas não ora. Ele sente que ele precisa estar aqui e entender o que ele está fazendo. Ele não veio comer um pedacinho de pão e tomar um pouquinho de suco de uva. Ele não veio para isso. Ele veio para celebrar, irmão. Isso aqui é festa, viu? Isso aqui é festa. Isso aqui é celebrar a vida, celebrar a comunhão, celebrar comunhão com Cristo, celebrar comunhão com o corpo, entendendo que por si mesmo ele não é digno, mas por Cristo ele pode estar aqui, ele pode se alimentar, ele
pode participar, sentindo que para isso ele tem que estar, mas não faz. Aí tem outros que fazem muitas coisas, que tem a atitude do texto, mas ele não faz com o coração. Pior coisa é você ter no ministério, ou enfim, irmão, qualquer departamento da igreja, pessoas que estão fazendo, elas estão ativas, pastor, mas ela não faz com o coração, não tem um sentimento que lhe move. Eu sei que vai ser difícil, eu sei que vai custar, eu sei que vou ter que pisar por cima de mim mesmo, mas eu estou desejoso de fazer. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Voltemos ao texto. E para concluir e encerrar, por conta do tempo, para encerrar essa mensagem, somente você pode fazer uma análise de quando você iniciou a caminhada com Cristo. Quem era Cristo para você naqueles dias? O tempo foi passando, foi avançando. Quem é Cristo para você hoje? Depois que você tiver inteirado de quem é Cristo para você hoje, então assuma a postura de um crucificado, dê testemunho desse Cristo. Não precisa pregar muito. Tem gente que só faz a obra com o microfone na mão, não precisa disso. O mundo só precisa te ver com alguém que carrega uma cruz nas costas. Não é uma cruz no pescoço, é uma cruz nas costas. Se for preciso, irmão, pregue, mas caso contrário, só dê testemunho. O mundo precisa conhecer uma igreja que adotou o estilo de vida da cruz. Eu convido a todos a ficarem em pé. Eu convido a você fechar os teus olhos e dirigir a Deus uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por esta rica oportunidade. Quão difícil é negar-se a si mesmo a cada dia. A cada dia as possibilidades batem à porta. A cada dia o nosso eu é convidado a fazer alguma coisa. A cada dia nós somos assediados por este mundo e pelas coisas desta vida. Mas Papai do céu, aqui estão os teus filhos que andam no estilo de vida da cruz. Que a cada dia a gente fica na encruzilhada da vida, dizendo: eu prefiro obedecer a Ti, eu prefiro ficar contigo, a Cristo, ainda que isso me custe a vida, me custe status, me custe posição, me custe um trabalho melhor, me custe dinheiro, me custe alguma coisa. Mas eu encontrei o bem incomparável, eu encontrei a pérola de valor, eu vou ficar com ela. Oh, aleluia. Jesus, muito obrigado pela vida desta igreja, Senhor. Muito obrigado pela vida do pastor dessa igreja, pela vida dos obreiros, dos músicos. Guarde-os embaixo da tua mão potente. Oração que fazemos em nome de Jesus.